CBN Campinas. Apresentação: Sandra Lambert e Felipe Pereira. 10h04, seja bem-vindo à segunda hora do CBN Campinas desta terça-feira, dia 10 de dezembro de 2024. Bom dia novamente para você, Felipe. Mais uma vez, bom dia para você, Sandra, bom dia aos nossos ouvintes. Não estranha a programação um pouco fora dos horários habituais nossos, porque nós acompanhamos a entrevista coletiva falando sobre o estado de saúde do presidente Lula. Os médicos dizem que pelo menos até segunda-feira o presidente deve permanecer internado para avaliação do hematoma que ressurgiu ali na cabeça dele. Foi necessário fazer uma drenagem nessa madrugada em São Paulo. O presidente está bem, o estado de saúde é considerado muito bom, mas fica em monitoramento, né, justamente para poder verificar se isso pode acontecer de novo ou não. Seguimos por aqui trazendo um relatório do Sebrae sobre o desempenho das startups no país, mostrando o potencial das empresas inovadoras ligadas a soluções sustentáveis e de desenvolvimento social. 81% dos investimentos em startups no Brasil se concentram no estado de São Paulo e Campinas fica na segunda posição, com 174, atrás apenas da capital paulista, Felipe. Isso diz muito a respeito da nossa região, né? O estado conta ainda com 13 parques tecnológicos, mais de 30 incubadoras que auxiliam nesse crescimento. E é essencial que elas recebam suporte nas fases iniciais, porque é o momento mais crítico para se estruturar os negócios e também garantir ali a consolidação no mercado, Sandra. E para traçar um pouquinho mais esse panorama para a gente, estamos recebendo a Estela Juvenal, que é analista de negócios do Sebrae, que está conectada com a gente. Seja bem-vinda, Estela. Bom dia, Sandra. Bom dia, Felipe. Obrigada pelo espaço da gente compartilhar um pouquinho com vocês. A gente fica muito feliz de fazer parte, né, dessa região com tantas inovações, com tantas coisas interessantes aí para as empresas que estão dessa área. Bom dia. E entender que fatores, né, que contribuem para esse desempenho aqui na nossa região dessas startups. A gente está numa região que é muito rica tanto de tecnologia, que a gente tem os polos de tecnologia, quanto de universidades. Isso incentiva muito as pesquisas, isso incentiva muito que as empresas venham para essa região para poder usar esse ecossistema como apoio. Então, essa nossa região muito rica nessas questões, a gente tem Unicamp, PUC, fora as outras universidades, a gente tem os polos tecnológicos, os institutos, Embrapa próximo, IAC próximo. Então, esse ecossistema fortalece para que a gente tenha esse número tão relevante. São ambientes de inovação, então, que atraem ainda mais essas pequenas ideias que se transformam em grandes, né? E entender também que setores que abrem espaço, porque você falou aí, Embrapa, né? Tem algo voltado ao agronegócio, por exemplo, crescendo também por meio das startups? Sim, o agro ele tem crescido bastante na região, não só na região, né, como no país todo, porque a gente é um país que tem um grande forte na parte de agro. Então, as startups estão trazendo grandes soluções para ajudar tanto o pequeno produtor quanto os grandes produtores. Isso faz com que mais startups da área do agro. Mas fica difícil a gente falar que é só o agro que está crescendo, porque a gente tem startups na área de tecnologia, a gente tem startups na área de educação. Então, assim, é muito rico esse campo. E aqui na região de Campinas, o leque é muito grande. A gente tem as startups que são de base tecnológicas, né? São as Deep Techs que trazem grandes soluções na área da saúde, na área da farmacêutica, na área do agro. Então, assim, é um leque muito grande para a gente falar só um campo. Fica até um pouquinho complicado a gente linchar os campos, porque a gente tem grandes possibilidades. E como a gente está numa região que é interior, mas é muito próxima da capital, também fortalece esse ecossistema que a gente tem aqui, esses eixos de inovação. Só trazendo um pouquinho aqui das informações do estudo, né, mostrando que os principais segmentos, então, de saúde e bem-estar, tecnologia da informação, educação, próprio agro, né, como a gente citou, e isso traz um impacto para a economia regional ou estadual
E é importante porque demanda ainda mais soluções tecnológicas, né, em todas essas diferentes áreas. Sim, um número interessante que não está nesse relatório que eu estava dando uma olhada e achei interessante trazer para a nossa conversa, é que as startups hoje no mundo representam 50% das vagas de trabalho que estão sendo abertas no mundo. Então, assim, a gente vê que é uma tendência muito grande, não só da nossa região, não só do nosso país, que são essas novas, né, novas empresas de startups que estão trazendo tecnologia e abrindo muito campo além das tecnologias que nos ajuda, faz os nossos dias a dias ficar mais fácil, eles estão fortalecendo, Uhum. trazendo a questão de abertura de vagas de emprego e também fortalece com faturamento, fortalece com a parte de renda para a região onde ela está. Um outro dado relevante trazido no estudo é que 97% das startups elas prestam serviços para o setor público. Isso é relevante, né? Essa interação com o desenvolvimento econômico, né? Os atendimentos também da sociedade como um todo, pensando nessa parceria social? Sim, porque como a gente fala que a maioria está na parte de saúde, de educação, eles estão trazendo ferramentas para facilitar o dia a dia dessas áreas. Então, por isso acaba sendo muito grande a prestação de serviço diretamente para o setor público, Uhum. porque as soluções estão trazendo facilidades, trazendo ferramentas para que diminua tempo de espera, diminua cadastramento, diminua entre N situações, como também soluções na área da saúde que ajuda para o atendimento direto para o paciente, né? Como novos remédios, novas ferramentas que podem ajudar. Por isso que esse número é muito relevante direto para o setor público, porque eles trazem fomento, né? E trazem novas tecnologias para facilitar. Então, para o setor público é muito gratificante assumir isso e ajudar introduzindo essas novas ferramentas. Uhum. Quando a gente fala em startup, normalmente a gente pensa naquela empresa pequenininha, né? Naquela ideia que pode crescer. Mas tem níveis de maturidade também relacionada nesse estudo, né? Desde esses iniciantes até aqueles que já passaram por todos os estágios de desenvolvimento e ainda estão nessa nomenclatura de startups, né? Sim, porque a startup, ela não necessariamente a gente fala, ela é nomeada como startup só pelo tamanho. Ela é nomeada porque ela é uma empresa que ela pode ser replicável e escalável. Então, são ferramentas e tecnologias ou aplicativos, sites ou produtos que podem ser escaláveis e reproduzidos, né? Então, por isso que ele continua, independente do tamanho, sendo chamado de startup. Isso mostra muito a força que as startups estão tendo, porque elas estão começando pequenininha e estão conseguindo, né, escalar muito rápido, passando pelos níveis de maturidade e atingindo grandes mercados, atingindo grandes públicos. A gente tem exemplos muito relevantes, por exemplo, o Quinto Andar, que nasceu aqui em Campinas, que hoje é conhecido no país todo. A gente tem a Uber, o iFood, todos esses são startups que surgiram de uma ideia para solucionar a dor do mercado e hoje estão aí crescendo e em tamanho muito grande e continuam sendo startups porque elas continuam sendo replicáveis e continuam sendo escaláveis. Agora, em relação às fontes de investimento, né, o levantamento revelou que o fomento público é responsável pela maior parte, mas mesmo assim em torno aí de 36%, né, então tem apoio governamental, de instituições, mas tem o investidor anjo. Até queria que você explicasse melhor, né, essa nomenclatura aí do investidor anjo, que aí é a pessoa própria que gera o recurso, como que é? As startups elas têm muitas fontes de investimento e o investidor anjo, ele normalmente é uma pessoa física que está linkada a algum grupo a gente fala que são os institutos de investidor anjo. Ele é uma pessoa física
que ele já tem um recurso próprio dele e ele resolve investir em empresas porque ele já tem o conhecimento, ele já passou por grandes empresas e além do investimento, normalmente eles contribuem com o conhecimento que eles têm. Então, assim, existem vários institutos de investidor anjo e as pessoas físicas que têm esse recurso, elas se cadastram dentro dessas instituições e as startups vão lá, apresentam suas soluções, apresentam como que tá, qual que é o andamento, fala a questão de números e o investidor ele avalia se aquela solução faz sentido dentro da carteira que ele já tem, faz sentido dentro do conhecimento que ele tem e ele faz esse investimento. Normalmente aí tem uma porcentagem que o investidor anjo fala, né, fica como um sócio ali da empresa, ou às vezes um investimento que vai retornar para esse investidor mais para frente. Mas o investidor anjo basicamente é isso, é uma pessoa física que está associada a alguma das instituições que, né, é mais fácil chegar até as startups, que investe o seu recurso próprio para que ajudar as startups além do conhecimento. Eu acho que o que é rico nessa troca é que não vem só o recurso, né? Vem o conhecimento de uma pessoa que já trabalhou muito tempo em gestão de alguma empresa, que já tem uma expertise em alguma tecnologia. Então, assim, vem junto, além do recurso, um conhecimento aí que pode ajudar essa startup. Nesse caso já tem uma troca, né? Mas para Sim. quem não tem essa ligação direta, né, com essas incubadoras, né, com essas empresas, né, ou qual que é o caminho, né, para fazer essa conexão para quem quer fomentar aí o próprio negócio através, né, da startup mesmo? Olha, o bacana é sempre a startup ela tá ligada no ecossistema, ela tá antenada. Esses institutos, a pessoa ela não precisa ser associada, não precisa ter nenhum investimento para fazer parte e ficar de olho quando tem essas rodadas de investimento, quando tem abertura de novos processos de investimento. Então, e sempre está muito antenada dentro do ecossistema. O Sebrae, ele ajuda com alguns programas, né? Está muito próximo do ecossistema, faz alguns treinamentos, algumas linhas de curso, de qualificação para as startups, para que ela saiba chegar a esse momento, saiba chegar até o investidor. Então, assim, a gente tem, por exemplo, trilhas dentro do Sebrae que abrange toda a questão de maturidade da empresa. A gente tem para quem está com a ideia, a gente já tem para quem quer ter a primeira venda, e a gente tem quem está nesse momento de alavancar, de acelerar, que a gente ensina ele chegar até as conexões, tem alguns programas voltados para essas linhas de investimento, onde os investidores vêm e fazem rodadas de investimento. Então, assim, estar muito próximo do Sebrae, estar dentro do ecossistema de inovação da região onde a startup está, é de extrema necessidade, porque assim, você consegue abrir portas que sozinho talvez a startup não conseguiria. Stella Juvenal é analista de negócios do Sebrae, quem eu agradeço por estar com a gente hoje, compartilhando os dados, né, e esses caminhos também para quem quer inovar e quer se conectar com o mercado. Muito obrigada pela parceria e um bom dia para você. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade. 10h17, temos ainda mais com prestação de serviço.